Olá! Hoje o nosso papo é sobre um paradoxo que, sinceramente, é difícil de engolir. Como é que um país com um dos sistemas de energia mais potentes do mundo ainda deixa milhões de pessoas no escuro, lá na zona rural? A questão que a gente vai investigar aqui é a seguinte: e se o jeito tradicional de levar luz para todo mundo for, na verdade, a própria causa do problema? Pois é, essa citação da Aspásia Camargo, ela cai como uma luva para o nosso tema. Porque essa é uma história sobre quebrar a cabeça, sabe? Superar aquele jeito antigo de pensar para resolver um problema que, nossa, se arrasta há muito tempo. É uma história sobre ter coragem, acreditar numa ideia e, o mais importante de tudo, botar a mão na massa. Bom, para começar, vamos falar da promessa. Sabe, há mais de um século, a eletricidade foi vendida como um sonho universal, né? Aquela luz no fim do túnel, literalmente. Um símbolo de progresso, a promessa de uma vida melhor para todo mundo. Existia essa crença, quase mágica mesmo, de que era só esticar os fios, sabe? Puxar os postes e pronto. A prosperidade, o desenvolvimento, tudo isso ia chegar de forma automática no campo. A energia elétrica era tipo a peça fundamental, o primeiro passo para qualquer progresso. Só que a realidade, né? A realidade era bem diferente. E esse número aqui na tela, ele mostra o tamanho do buraco. Pensa bem, em 1990, só 27% das propriedades rurais no Brasil tinham luz. Isso com o país tendo um sistema elétrico gigantesco. É uma desconexão absurda, né? Entre o potencial que a gente tinha e a vida real das pessoas. E é aqui que a gente chega no centro do conflito. O jeito tradicional de pensar não vê a eletrificação como um serviço básico, um direito, mas sim como um negócio. E, bom, todo negócio quer o quê? Lucro. E o que isso significa na prática? Significa que a prioridade são os grandes consumidores, aqueles que dão retorno financeiro. E quem acaba ficando para trás, por tabela? Justamente as comunidades mais pobres, mais isoladas. E a gente precisa entender o lado humano disso tudo, né? Eletricidade não é só para acender uma lâmpada. Pensa só, ter uma TV, por exemplo, não é só diversão. É poder saber o que está acontecendo no resto do país, é se sentir parte da nação. É um resgate de cidadania, sabe? Um sentimento de pertencer a algum lugar. Então, essa exclusão toda, ela não acontece por acaso. Não é um acidente. Ela é, na verdade, o resultado de uma falha que está no sistema, operando em vários níveis ao mesmo tempo. A gente pode chamar isso de um verdadeiro sistema de negação. E o ponto-chave é esse. O problema continua porque ele é sustentado por um tripé de negação. Não é só uma barreira, são três. E uma acaba reforçando a outra. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender direitinho como esse sistema trava tudo. Olha só como funciona. Primeiro, a negação do Estado. Simplesmente não existem políticas específicas, claras para levar luz para essa galera do campo. O problema é como se não existisse. Segundo, a negação da concessionária. Para ela, atender a zona rural é caro e não dá lucro. Então o foco vai todo para as cidades, para a indústria. E terceiro, a negação da própria engenharia. É quase um preconceito técnico, sabe? Uma resistência a qualquer solução mais simples e barata porque acham que não tem excelência suficiente. Ok, o cenário parece complicado. Mas e se a solução começar por um lugar que ninguém estava olhando? E se a gente repensar a tecnologia por trás de tudo? É exatamente aqui que entra a primeira parte de um plano completamente novo, a reengenharia da rede. E essa tabela aqui mostra a genialidade da coisa. Olha só a diferença. A rede normal usa 3 cabos grossos de alumínio. A de baixo custo, um fiozinho de aço. Na rede normal, precisa de um fio neutro para o retorno. Na outra, a própria terra faz esse papel. Com isso, a distância entre um poste e outro pula de uns 35 metros para mais de 350. E o resultado de tudo isso? O custo, gente. O custo cai para 1/20 do preço. É impressionante. E é muito importante deixar isso claro. Isso não é gambiarra, não é uma solução de segunda classe. É o que a gente chama de tecnologia apropriada. O grande erro da engenharia tradicional é querer instalar uma Ferrari onde um Fusca resolve o problema, sabe? Eles superdimensionam a rede para um consumo que simplesmente não existe ali. Essa rede de baixo custo é o contrário. Ela é feita sob medida para a necessidade real daquelas famílias. Certo. Então a parte da luz, da geladeira, está encaminhada. Mas tem outra necessidade básica que nem a rede elétrica convencional costuma resolver: o gás para cozinhar. E é aí que entra a segunda parte do nosso plano. E a solução é o biogás. O que é isso? De um jeito bem simples, é transformar lixo em energia. É pegar o esterco dos animais, algo que normalmente seria um problema, e usar um processo de fermentação para transformar aquilo em gás de cozinha. Energia limpa, gerada ali mesmo, no quintal de casa. E o mais legal é que a tecnologia para fazer isso é super acessível. O que a gente está vendo aí é um biodigestor caseiro.
Ele pode ser construído com material super simples que se acha em qualquer lugar. Isso mostra que a produção de energia não precisa ser uma coisa de mega empresas. Ela pode ser local, pode estar nas mãos da própria comunidade. E para ter uma ideia do quão acessível a gente está falando, para construir um biodigestor básico desses, tipo faça você mesmo, o custo fica ali por volta de R$100. R$100! É um investimento mínimo para uma mudança gigantesca no dia a dia de uma família. E os benefícios, olha, vão muito além de ter gás para cozinhar. Primeiro, é um combustível limpo, então diminui a necessidade de cortar a árvore para fazer lenha. Segundo, o que sobra do processo vira um biofertilizante riquíssimo para a horta. E terceiro, resolve o problema do que fazer com o esterco dos animais. Ou seja, é um ciclo que se fecha. É perfeito. Bom, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, a rede elétrica de baixo custo. Do outro, a produção local de biogás. Quando a gente combina essas duas ideias, o que surge é um projeto para um futuro energético que é, de fato, sustentável. Pensa só como uma coisa completa a outra. A rede barata traz a luz, a geladeira, o rádio, a TV, ela conecta a família com o mundo. Enquanto isso, o biogás cuida do fogão, da cozinha, de uma necessidade do dia a dia. Juntas, essas duas soluções criam um sistema de energia completo, que se sustenta. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez o grande erro tenha sido sempre procurar uma solução grandiosa para todo mundo. A análise que fizemos hoje nos leva a outra pergunta. Será que o futuro da energia é continuar insistindo nessa rede única, gigante e centralizada? Ou será que é construir um mosaico, um conjunto de várias soluções pequenas, inteligentes, locais, feitas sob medida para a necessidade de cada comunidade? A resposta que a gente der para essa pergunta pode muito bem definir quem vai ter luz no futuro e quem vai continuar no escuro.